Nós, que vivemos em uma sociedade majoritariamente cristã, dificilmente paramos para refletir o que vem após a morte ou o que veio antes da vida, pois o cristianismo nos dá algumas respostas prontas, como a história do livro de Gênesis, de Adão e Eva, o céu, o juízo final e o inferno. Mas além disso, vivemos em um país terrivelmente baixo escolarizado, onde os estudos são vistos como um meio de ascensão social financeira e a contemplação ou reflexão da realidade é vista como coisa de maluco. É por isso que vemos tantas pessoas desse país vivendo como se a morte nunca fosse lhe alcançar. Só que, em algum momento, a morte chega e leva alguém que você ama e te deixa sozinho, relembrando momentos em vida e pensando onde aquele ente querido está. Se você vive como se a morte nunca fosse alcançar você e quem você ama, ou se a morte já alcançou alguém que você ama, esse vídeo é para você. Bom, de antemão, é necessário ressaltar a fragilidade de qualquer teoria transcendente. E essa fragilidade é devido a uma coisa muito simples. Simplesmente não há como provar nada. Mas, através de várias formas, algumas mais elaboradas, como as religiões, o cristianismo, o islamismo, ou algumas menos elaboradas, como algum tipo de método científico ou raciocínio lógico para tentar alcançar a explicação da imortalidade da alma, a gente pode chegar um pouco mais próximo de alguma explicação, mas comprovar de fato é impossível. Tendo deixado isso bem claro, eu quero apresentar para você as teorias de Platão que buscam explicar a vida antes do nascimento e a vida após a morte, ou seja, a imortalidade da alma. Como forma de introdução às obras de Platão, gostaria de destacar que as obras de Platão são todas em diálogos, que geralmente têm como protagonista Sócrates. E esses diálogos são tão incríveis porque eles conseguem ser gostosos de ler e ao mesmo tempo ser muito profundos filosoficamente falando. Dito isso, para buscar explicar como a alma existe antes do nascimento, Platão coloca Sócrates e Mênon, que é um jovem estrangeiro que está passando por Atenas, para dialogar. A discussão central de Sócrates e Mênon é a respeito da virtude, se ela pode ser ensinada e repassada por algum professor para um aluno. Só que durante o diálogo, Sócrates resolve falar para Mênon sobre uma tal teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência basicamente diz que todo conhecimento desse mundo, todo conhecimento que você pode adquirir, você na verdade já tem ele instituído na sua alma. E quando você começa a estudar, e segundo Sócrates dá a entender, estudar seria através do método da dialética, você não está descobrindo coisas novas, mas na verdade você está só relembrando de coisas que sua alma já sabia. Eu sei que parece teoria de maluco, coisa de doido, mas então Sócrates resolve botar na prática como que a reminiscência funciona através de um escravo de Mênon. Sócrates chama o escravo de Mênon e pergunta a ele e a Mênon se esse escravo seria uma pessoa estudada, que teria aprendido matemática ao longo da sua vida. Tanto Mênon quanto o escravo dizem que não, que ele realmente era um homem sem instrução acadêmica. E então, tendo certeza de que o escravo nunca teria tido instrução sobre matemática em sua vida, Sócrates começa a realizar uma série de perguntas sobre matemática. De forma bem resumida, Sócrates no início pergunta ao escravo se um quadrado de 4 metros quadrados, na realidade na Grécia eles usavam a medida em pé, mas didaticamente vamos colocar metros quadrados, se um quadrado de 8 metros quadrados era o dobro de um quadrado de 4 metros quadrados. E num primeiro momento, o escravo responde que sim, porque o escravo não tinha instrução sobre geometria, mas contas básicas ele sabia realizar. Só que o escravo não presumia que um quadrado de 8 metros quadrados é impossível matematicamente, porque perceba, a área do quadrado se dá multiplicando os dois lados dele. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo resulte em 8, ou seja, o quadrado de 8 metros quadrados é impossível matematicamente. Só que num primeiro momento, o escravo diz que sim, o quadrado de 8 metros quadrados é o dobro do quadrado de 4 metros quadrados. E então, onde está a tal reminiscência? Sócrates faz essa pergunta com uma certa pegadinha propositalmente. E tendo respondido o escravo que a figura era realmente o dobro, Sócrates então começa a fazer uma série de perguntas e presume-se que ele desenhava o quadrado no chão e fazia as perguntas. Então, por exemplo, ele pegava um quadrado e falava com o escravo: se eu pegar essa linha e dobrar essa linha, eu vou ter uma área de qual tamanho? Ele fazia perguntas nesse sentido.
Vou recitar algumas perguntas que ele faz aqui. Por exemplo, diz-me, rapaz, aqui temos um quadrado de 4 pés, não é mesmo? Entendes? O jovem escravo responde, sim. Aí Sócrates, e aqui, adicionamos um outro quadrado igual ao primeiro? O jovem escravo responde, sim. E ele continua fazendo isso por algumas páginas. Depois de algumas perguntas, o jovem escravo já entende praticamente toda a geometria do quadrado, a diagonal, a área, os lados, praticamente tudo. E a última pergunta que Sócrates faz é: o quadrado de 8 metros quadrados é possível? E o jovem escravo responde: é evidente que não. Mas, de novo, o que isso tem a ver com a tal reminiscência? Após o escravo descobrir, entre aspas, que o quadrado de 8 metros quadrados não existe, Sócrates vira para Mênon e diz: percebe, Mênon, que eu não ensinei nada para ele? Percebe que alguns momentos atrás ele não tinha conhecimento sobre a geometria do quadrado? Eu não ensinei nada a ele, Mênon. Eu só fiz perguntas. Perguntas que o induziram a ter um raciocínio e ter uma visão diferente da que ele tinha anteriormente. Mas, de fato, Sócrates não adicionou nenhum conhecimento ao jovem escravo. Ele apenas realizou perguntas. Conclui-se então que aquele que não tem conhecimento possui dentro de si opiniões verdadeiras sobre quaisquer coisas que desconhece. Sócrates diz ainda que mesmo que as perguntas fossem feitas de maneiras diversas, que não fossem do jeito que ele fez, o jovem escravo provavelmente chegaria na mesma conclusão de que o quadrado de 8 metros quadrados é impossível. Então, se ele já tinha esse conhecimento dentro de si e não foi nada ensinado ao jovem escravo, seria então esse conhecimento relembrado da alma desse escravo. Sócrates então diz: e não é reminiscência essa descoberta ou recuperação de conhecimento dentro de si e por si? E não é necessário ter ele ou numa ocasião adquirido o conhecimento que agora possui ou sempre o ter possuído? Ora, se sempre o possuiu, sempre teve conhecimento. Se o adquiriu em alguma ocasião, não poderia tê-lo feito nessa presente vida. Ou alguém lhe ensinou geometria. Percebe-se que ele é capaz de exibir um desempenho idêntico a esse no que diz respeito a toda a geometria, bem como todos os outros ramos do conhecimento? É possível que alguém o tenha instruído sobre tudo isso? Com certeza deve saber, uma vez que nasceu e criado na tua casa. Mênon responde que ninguém jamais lhe ensinou ou ministrou instrução para o jovem escravo. Então Sócrates finaliza: e se não adquiriu nessa vida, não fica claro de imediato que já as possuía e as aprender em alguma outra ocasião? E, portanto, se esses dois períodos, ou seja, enquanto é e enquanto não foi um ser humano, ele teve dentro de si opiniões verdadeiras, que para se converterem em conhecimento, precisam apenas serem despertadas mediante interrogação. Não terá sua alma possuído essa cognição por todo o tempo? De fato, ressalta como evidente que durante todo o tempo ele existe, ou como ser humano ou como não ser humano. E se a verdade da totalidade das coisas que são permanece sempre em nossa alma, então esta é imortal. Bom, você deve estar sentindo um pouco de desconforto com essa teoria um pouco simplória para explicar algo tão complexo. E não é só você que sentiu esse desconforto, eu também senti, e até o próprio Sócrates, na fala seguinte, diz que partilha de um desconforto e que o argumento não pode ser plenamente confiável, justamente por aquilo que eu disse no início do vídeo, a alta complexidade de uma teoria transcendente. Mas de fato é um argumento muito interessante que eu amo e explode a cabeça. Então, dado que agora nós provamos, entre aspas, que a alma antecede a vida, agora cabe a Sócrates e Platão explicar como e por que a alma não desaparece após a morte, ou por que a alma é imortal e ultrapassa a morte. Agora, em um outro diálogo, dessa vez, os participantes do diálogo são Equécrates e Fédon. Equécrates pergunta sobre a morte de Sócrates a Fédon. Para quem não sabe, Sócrates morreu num julgamento muito interessante que inclusive Platão transformou em livro, que é o livro O Diálogo Apologia de Sócrates. E durante o julgamento e um pouco antes do julgamento, Fédon esteve com Sócrates e conversou com ele com mais alguns de seus amigos. E então, Equécrates indaga Fédon sobre como foi as últimas horas de Sócrates, e Fédon começa a dizer o diálogo que seus amigos e ele tiveram com Sócrates em seus últimos momentos de vida. E o tema da conversa que Sócrates teve com esses homens girava em torno da alma, da imortalidade da alma, por que a alma continuava viva após a morte e coisas desse tipo. Nesse diálogo, então, a filosofia de Sócrates aprofunda um pouco e fica um pouco mais complexa de entender, mas nenhum bicho de 7 cabeças também.
Sócrates, ou Platão, se você preferir, separa o mundo material do mundo das formas. No mundo material, então, estariam a representação das formas. A gente vai exemplificar isso para ficar um pouco mais claro. Bom, um dia você sai no parque e contempla uma belíssima árvore, uma árvore bonita. A árvore bonita seria para Sócrates ou Platão presente somente no mundo material. Mas afinal de contas, qual seria a forma do mundo das ideias da árvore bonita? A forma não seria necessariamente árvore, mas seria o belo. O belo então seria um conceito abstrato, difícil de explicar. E os conceitos abstratos, as formas, têm esse caráter de ser praticamente inexplicáveis, como por exemplo a justiça, a temperança, a beleza, a coragem e mais uma infinidade de formas. Então, deixando bem claro a separação entre coisas materiais e conceitos abstratos, agora partiremos para um novo raciocínio. Sócrates diz aos seus amigos que as coisas concretas possuem opostos, e esses opostos se repelem como se fosse um ímã com polos negativos e positivos. Para ficar mais claro, temos então a saúde, que é algo concreto, e a doença, também é algo concreto, sendo a saúde o oposto da doença. Não há como você ser saudável e doente ao mesmo tempo. E desses opostos, ocorrem processos nas coisas concretas que levam a esse oposto. Então, a saúde, você a perde quando você adoece. Estando doente, para você voltar a ser saudável, você precisa se curar, fechando então um ciclo de opostos, com os dois processos sendo adoecer e curar-se. Sócrates então diz: vamos pegar então coisas concretas que nos interessam no nosso assunto, como a vida e a morte, ambas coisas concretas do mundo material. Então, para a gente fechar aquele ciclo igual a gente fechou na saúde e na doença, temos a vida de um lado, a morte do outro. Enquanto você tem vida, para você estar na morte, basta morrer. Então fecha o ciclo de cima. Mas agora, se todas as coisas concretas possuem opostos e processos que levam uma à outra, qual seria o processo da morte que leva à vida? Ou seja, depois que você está morto, qual é o processo que vai te levar de volta à vida? Sócrates então indaga seus amigos: ora, seria a morte e a vida as únicas coisas concretas do universo que não possuem um ciclo fechado, ou seja, não possuem um processo que fecha um ciclo entre uma e outra, correlacionando os dois opostos? Perceba, esse argumento realmente é um pouco universal, no sentido de que realmente tudo aquilo que é oposto possui esse processo em um ciclo fechado. Então Sócrates faz a pergunta: então seria a morte e a vida os únicos opostos que não possuem um ciclo fechado? Mas Sócrates novamente percebe que esse argumento pode ser um pouco frágil para responder uma pergunta tão complexa. Então ele vai além e adiciona mais um tempero na sua teoria.